Esquerda e direita, como definir? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, o que é esquerda e direita? Bem, nós poderíamos obter aí duas respostas. Uma se baseia na realidade política, histórica, social e econômica, e a outra se baseia apenas no desejo de preservar uma ideologia que nada tem a ver com esta realidade. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre isto. Quando nós tentamos entender esquerda e direita a partir da realidade, nós vamos descobrir que a esquerda ela é marcada pelo coletivismo, ou seja, por um sistema cujo Estado cresce mais e mais para o controle das pessoas. E quanto mais à direita, nós vamos então diminuir esse Estado, privilegiando os indivíduos. Então, dessa forma, como você pode perceber no gráfico, nós teríamos na extrema esquerda regimes totalitários, regimes onde o Estado ele é quase que absoluto. Então nós encontramos ali o socialismo, o comunismo, o nazismo, o fascismo, regimes que afirmam que tudo deve ser para o Estado e o Estado deve exercer controle sobre a população. É claro que ainda na esquerda, quando nós vamos para o centro, podemos alocar ali a social-democracia ou o fabianismo, que é esse socialismo mais brando, mas que possui o desejo de tornar o socialismo o regime em todo o planeta. Só que não de forma tão violenta, mas de forma um pouco mais moderada. Mas o desejo final é o mesmo desejo dos sistemas que estão na extrema esquerda. Quando nós vamos para a direita, nós vamos perceber que lá podemos colocar o conservadorismo, bem como o liberalismo. E quanto mais formos para a direita, e aí vocês estão lembrados, né? Mais à direita, menos Estado, nós vamos encontrar o libertarianismo, que é o minarquismo, e depois nós vamos para o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma sociedade totalmente sem Estado. Talvez você diga assim, mas na extrema esquerda você colocou o comunismo. O comunismo também não é uma sociedade sem Estado? Na teoria, mas na prática, os regimes que se intitulam comunistas, eles mantêm esse Estado absoluto. Porque a ideia de Marx é que esse Estado crescesse mais e mais até que tomasse conta de toda a sociedade e aí esse Estado se confundisse com a própria sociedade e aí deixasse de existir. Mas nós sabemos que na realidade isto não acontece. Os regimes comunistas, bem como os socialistas, os regimes nazistas, fascistas, eles fizeram com que esse Estado crescesse e oprimisse as individualidades. Como eu disse, quando nós olhamos para esse espectro, nós vamos encontrá-lo na história. Nós vamos encontrar na economia prática, na política vivida, na sociedade em que estamos inseridos, olhando, obviamente, para essa sociedade espalhada pelo mundo todo. Mas há uma segunda definição. E essa definição, como eu disse, ela não tem ligação nenhuma com a realidade. Essa definição é a definição que vem da própria esquerda. A esquerda criou esse sistema. Então, para a esquerda, tudo que existe em termos de espectro político, econômico, social e até histórico, tudo deve partir da visão socialista. Ou seja, quando nós olhamos para a escala, essa escala ela só vai absorver o socialismo. E aí eles vão fazer uma divisão, dentre outras, que são confusas. Eles vão dizer que nós devemos olhar para os extremos a partir do lema nacionalismo e internacionalismo.
onde internacionalismo seria o socialismo e o comunismo. E o nacionalismo seria o nazismo e o fascismo. E aí, então, eles empurram o nazismo e o fascismo para a extrema-direita. Então, você tem aí, de um lado, o internacionalismo, do outro, o nacionalismo. E ambos os extremos, eles são, obviamente, totalitários, são estatizantes. Por que a esquerda faz isto? Por que existe essa narrativa que começou após a Segunda Guerra Mundial? Justamente para que as pessoas tivessem a falsa sensação de que ela não deve estar nos extremos. Porque se a extrema esquerda, e eles afirmam isso, a extrema esquerda também matou, foi comunista, um socialismo bruto, que matou várias pessoas, eles vão dizer, mas a direita também. A extrema direita também matou. A extrema direita também tornou um Estado absoluto que oprimiu os indivíduos. Então, qual é o convite da esquerda? Ou melhor dizendo, da nova esquerda? Venha para o centro, seja moderado, seja equilibrado. Mas o que está no centro exatamente? Não é o conservadorismo, não é o liberalismo, não é outra corrente senão a social-democracia. O fabianismo, quando eles vão dizer que no centro você tem ali a moderação, você tem um sistema atraente, elegante, que você pode abraçar sem medo, porque você deve se afastar dos extremos, seja da extrema direita, nazista, fascista, seja da extrema esquerda, comunista, socialista. Perceberam? Isso é uma jogada. Isso é uma estratégia para que você fique preso à esquerda. Porque nós sabemos que, ainda que os ditos moderados, isentões, centrões, eles manifestem um discurso para eles equilibrado, mas no fundo, eles vão manter conexão com essa extrema esquerda. Vão manter conexão com esse comunismo e com esse socialismo, embora eles digam que não. Mas isso sim é verdade. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo. O objetivo do comunismo, do socialismo, da social-democracia, que é esse centro tão belo, tão florido, e até mesmo dessa extrema-direita, o que foi? O Estado crescer e dominar a sociedade. Não se enganem. Dizer que nazismo e fascismo é extrema-direita, isso é narrativa. Isso não possui nenhuma conexão com a realidade. E aí algumas pessoas dizem assim, mas tanto no fascismo como no nazismo, o capitalismo estava ali atuando. Ah, é? Então nós podemos dizer que o regime chinês, o Partido Comunista Chinês, é extrema-direita? Porque, de fato, eles estão vivendo um capitalismo de Estado fortíssimo ali. Não, meus caros. Quando nós pensamos em direita, nós pensamos em menos Estado, até zerar o anarcocapitalismo, que, obviamente, crê numa utopia, e nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, mas que crê numa utopia. O anarcocapitalismo sonha com uma sociedade sem Estado, Estado zero. E a extrema esquerda com um Estado totalmente absolutizado. Por isso, quando nós pensamos nesse espectro, não pense em outra coisa a não ser mais Estado e menos Estado. E aí sim, nós estaremos estabelecendo uma conexão com a realidade histórica, basta olhar para o passado, a realidade econômica, basta ver esses países que mantêm uma intervenção no mercado, basta ver a sociedade, países onde o Estado se mete em absolutamente tudo e quer dirigir a vida do cidadão, como também na política, onde nós percebemos países onde a política ela é forte e ela se coloca como Deus, ela se coloca como provedor daqueles que são necessitados. Bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.